Tem gente que tem instrução e não tem educação. Porque educação pressupõe o quê? Eu ter acesso a uma série de condições que vão permitir a mim desenvolver-me como ser humano, nos aspectos biológicos, social. Tá? Por isso que a gente fala assim, né? Eu, como professor, também não posso negar isso não, né? A gente falava lá, né? Falava, eu escutei isso muitos dos colegas também. Educação vem de berço. Uma parte da educação está lá. A outra está na escola, só que a escola ela é mais instrução do que educação. A pessoa vai para a escola em busca de instrução. Hoje já estão até invertendo os valores. Porque a instrução está em outro lugar, né? Então é sem selecionar as formas de instrução que você tem se educando, né? Enfim, mas é a educação que vai permitir isso. Então instruir é importante? É. Mas educar pressupõe o que eu faço com esse conhecimento que me chega ao alcance. O que eu faço com a instrução que está acessível, né? Aí vem uma frasezinha que eu tirei do Kardec, Obras Póstumas, onde ele fala o seguinte, olha que bacana isso. Pela instrução se desenvolve a inteligência e o conhecimento. Pela educação se forma o caráter. Então, quando ele fala educação aqui, ele está falando de educação, ele está mexendo com o caráter. Daí ele pegar na moral, que são os valores que a gente estabelece para que a gente possa ter um convívio mais solidário, fraterno. E diz mais aqui, ó, é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Não é mesmo? Você está lá, vendo uma situação, todo mundo fala fazer fila, aí tem um outro fora da fila. Aí tem gente que vai falar assim, está vendo um exemplo da fila. O que está faltando ali para a pessoa? Instrução ou educação? Normalmente ele sabe o que é uma fila. Então ele tem instrução. Se ele não respeitou, ele não internalizou que aquela coisa existe para colocar uma ordem no ambiente, que tem um critério para aquilo existir, que todo mundo vai ser atendido no seu tempo e que é necessário que ele cultive paciência de aguardar a vez dele de ser atendido. Aí, o que acontece? Tem gente que fura a fila. Então está mostrando para a gente onde é que está essa falha. E às vezes esse exemplo que eu estou dando somos nós. Nós temos que nos policiar, sim. Tá? Para não cair nessa falha aqui. Bom, o que traz educação? Por que a doutrina dos espíritos ela traz esse aspecto educativo para a gente? Né? Primeiro porque ela é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Porque ela vem trazer para a gente o seguinte, ó, o mundo espiritual, gente, existe. Há provas disso. Agora, se você não quiser crer, o problema é seu. Eu estou revelando para você, existe. Inclusive para quem não acredita, ele existe, concreto, né? Então ela traz aqui esse caráter para a gente de revelar, tirar aquilo que estava escondido, falar da condição que nós somos um espírito. Né? Nós escondemos o espírito dentro do nosso corpo durante milhares de anos. Aí vem a doutrina espírita e fala, você é um espírito, está aí dentro desse corpo aí. Ó. É ou não é revolucionária essa ideia? Ela não muda tudo? Ela fala, ó, bacana você agindo hoje, mas você vai continuar existindo, não nesse corpo, depois dessa vida. Então ela te leva a projetar também o que está lá na frente. Fala do seu passado. Então ela junta essas coisas respondendo questões até então fundamentais para a humanidade. Né? Veja bem, o segundo ponto que eu destaco ali, a revelação espírita tem como proposta fundamental reviver. Se reviver era algo que era vivido, que foi esquecido e abandonado. Ela se propõe a reviver algo. Ok? Explicar em espírito e verdade os ensinamentos de Jesus. Por isso que a gente fala, não existe doutrina espírita sem Jesus. Se o foco dela é moral. O livro dos Espíritos vai dizer para a gente, uma pergunta foi feita para os Espíritos. Qual o exemplo, o melhor exemplo que se tem, né, para a humanidade seguir? Eles falaram, isso aqui, Jesus. Né? Então está aqui, ó. Reviver e explicar. Por que explicar? Tem muita coisa lá que a gente não entendia. Há muitas moradas na casa de meu pai. Isso dito para a gente lá na Palestina do tempo de Jesus, a gente fala, o que ela quis dizer com isso? Bem-aventurados os aflitos. Como assim? Estou perdido em aflição e ainda me diz que eu sou um bem-aventurado? Estão me entendendo onde eu quero chegar? Vejam que por trás desse ensinamento há muita informação
que Jesus, obviamente, não aprofundou também em respeito ao nível das pessoas que estavam lá. Não, eles não estavam em condições de dialogar com ele nesse ponto. Então ele semeou. A colheita vem depois de cada um de nós, se a gente cuidar da semente. Foi isso que ele fez no nosso solo. De certa forma, vem preencher esse vazio moral deixado por essa sociedade materialista, ainda seduzida pelas proezas do mundo material, né? E estava se perdendo. A palavra do Cristo não é que ela estivesse morta, ela estava obscurecida. Obscurecida. Por isso que é bom dizer, até o revelar, quando você fala revelar, está debaixo do véu. Está debaixo do véu, você ainda enxerga, meio que obtuso, mas você enxerga. Vamos lembrar que, historicamente, várias pessoas nos deram exemplo de que, de fato, entenderam a mensagem do Cristo e trouxeram para suas vidas. Várias. Podem escolher o local do mundo e a gente olhar, sempre vai ter, né, muitos espíritos dedicados a isso, que nos ensinam pelo exemplo. Legal? Mas bem lembrado, viu, Elvio? Propõe uma fé baseada na convicção profunda e raciocinada. Ué, por que eu creio nisso, espírito? Se não houvesse essa possibilidade, como é que eu explico a manifestação espiritual? Como é que o espírito chega e dá detalhes? Tem um caso interessante, já vou antecipar uma palestra futura, que é do nosso mentor aqui da casa, Eurípides Barçanufo, que é um fato importantíssimo que levou à conversão dele. Quando ele, católico, fervoroso, coroinha, né? Caxião mesmo, ganhou até uma Bíblia do padre, na época era uma raridade, não podia dar a Bíblia para os outros, não. Ela tinha que ser lida só lá na igreja. O Eurípides, como era o Caxião, ele falou, você gosta de leitura, eu vou te dar. Pum, detalhe, não passa para ninguém. Né? Beleza. E o Eurípides ficou sabendo dos fenômenos que ocorreram numa fazenda em Santa Maria, onde chegou ao conhecimento dele, pessoas humildes estavam dando verdadeiros conselhos. E ele conhecia algumas dessas pessoas humildes. Com muito custo, resistente, tal, chega um momento que ele resolve ir participar dessa reunião. E ao chegar lá, ele já chegou com a reunião em andamento. Então ele estava fazendo um estudo do Evangelho, era uma sexta-feira da Paixão, né, um momento extremamente propício ali para fazer uma reflexão. E ele já ficou fascinado com os comentários que ele estava ouvindo, caladinho lá na dele. Aí ele virou e falou assim, já entendi, mas tem uma coisa que eu não consigo entender direito. São as bem-aventuranças. E pensa, isso que eu estou falando com vocês, pensando. Falou assim, se esse negócio existe mesmo, eu gostaria que fosse feito um esclarecimento acerca das bem-aventuranças. E um detalhe, que isso fosse feito por um trabalhador de nome Aristides, que era uma pessoa extremamente humilde, inculta, analfabeto para a época. Olha o que Eurípides pensou. Prova maior vou ter se aquele analfabeto vier me explicar as bem-aventuranças, né? E se esse analfabeto ele recebeu o espírito de João Batista. Minutos depois, o que vocês acham que aconteceu? Ele fala que ele escutou a explanação mais fantástica que ele já tinha ouvido em toda a vida dele. Esse fato bastou. Vieram outros, mas só para mostrar como que a espiritualidade age em relação a isso. Em detalhe, e no final da mensagem, isso em pensamento, ele não falou para a pessoa. E tem gente que não acredita em transmissão de pensamento, na famosa telepatia. Claro, gente, existe isso. O livro de André Luiz, se você for pegar, André Luiz pensa uma coisa, o mentor dele já responde, sem ele formular a pergunta. Tá? Então, o que ele fez foi isso. Ele pensou numa coisa. E no final, o Espírito se identifica. Muita paz a todos. João, o evangelista. Imagina o nosso Eurípides ali. Deve ter parado assim falando. Isso foi para mim. Né? Que foi para ele mesmo. É um chamado dele para o campo. Mas, deixando isso para outra história, depois a gente vai ter oportunidade de falar nisso aí. Vamos lá. Então, a moralização do ser humano, ela é possível, a doutrina espírita acredita, através da vivência dos ensinamentos de Jesus, em sua plenitude. Todo o embasamento moral da doutrina está fundamentado em Jesus, mestre do amor, da bondade, da caridade para todos nós. Tá? Bom, o Espiritismo conclama todos os homens, olha que bacana, ele está chamando todos os homens, todas as pessoas que quiserem, a lei do Cristo, a exercerem a caridade e a fraternidade. Por isso que
fora da caridade não há salvação, lema da doutrina espírita. Não tem jeito de você dizer que você é cristão se você não pratica os valores cristãos. Se você não pensa como cristão. Se você não age como cristão. Senão você é um cristão de fachada. Durante muito tempo a gente mergulhou nisso aí. Era conveniente socialmente dizer, né, adepto da ideologia X, Y, Z, né, propondo ali um certo, uma vaidade nossa, um orgulho de ser reconhecido como tal, rotulado como tal. Né? Da mesma forma vale para esses espíritos. Não basta dizer ser espírita, tem que ser espírita. E Kardec fala que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Então já está falando onde que está o trabalho. Dentro de nós. Para quê? Para que a sociedade possa receber esses valores. Se eu não mudo, a sociedade não muda. E o exemplo transforma. Não é preciso pegar em armas, não. É preciso só ser seguro naquilo que você quer fazer e beber, obviamente, na fonte do amor incondicional que Jesus exerceu por nós e traz isso até mesmo na forma de uma doutrina. Então, ó, os verdadeiros espíritas são espíritas cristãos. No primeiro momento, tinha espírita que só estava preocupado com o fenômeno. Daí que tem gente que vai trazer isso para uma discussão bastante polêmica, mas muito fácil de resolver. O espiritismo não é uma religião no sentido institucionalizado do termo. Não é esse o objetivo dele. Desde o princípio está lá colocado. Doutrina filosófico-científica. Ó, filosofia, conhecimento, sabedoria, reflexão, ciência, racionalismo, experimentação. A união dessas duas coisas me joga diante de uma realidade irrefutável que obviamente me aproxima do Criador. Independente da forma que eu escolho ali para denominá-lo. É isso que está falando aqui. Bacana sobre esse projeto aqui, eu trouxe essa lâmina para a gente parar para pensar um pouco. Olha que legal isso. Ecos do pensamento de Jesus hoje na educação. Do lado de cá estão os pilares da Unesco. O que a Unesco fala que é importante na educação dos seres humanos de uma maneira geral, em todo o orbe. Ele tem essas noções aqui, ó, que ele aprenda a conhecer, aprenda a fazer, aprenda a conviver e aprenda a ser. 3 pontos fundamentais, né? Vão olhar Jesus do lado de cá? O que Jesus ia dizer lá atrás? Ó, aprender a conhecer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sem conhecimento não dá. Ok? Primeiro ponto. 2. Faze isto e viverás. Ó, ação. Você já recebeu o conhecimento que liberta, agora pratica esse conhecimento que liberta. Né? 2. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles. Aprender a conviver. Tá vendo? Você fala assim, good. Mas por que isso? É óbvio que por trás dessas propostas que estão aqui, há várias mentes sintonizadas com esse caminho benevolente. Chega um momento que isso aqui saiu depois de uma discussão. Olha lá. Sede vós perfeitos. Aprender a ser. Nós estamos aprendendo a ser estáis. Esse é o nosso desafio. Nós estamos aprendendo a ser espíritos imortais. Saber que a condição de encarnado é uma condição transitória para a gente, mas importantíssima para a nossa evolução. Se nós perdemos isso aqui, nós estamos em situação periclitante. Né? Gestação da obra. Kardec ele começa a acompanhar os fenômenos que ocorriam lá na França, as mesas girantes, por volta de 1855. De 55 a 57 ele vai num monte de reunião, ele já começa a estar bem mais convicto dessa realidade, está pesquisando, entregaram para ele 50 cadernos provenientes de reuniões mediúnicas de outros locais para ele examinar. O que eram as mesas girantes? As mesas girantes eram fenômenos que ocorriam na França, que eram levados muito assim no sentido de espetacularização das coisas, né? Eram mesas que chegavam a levitar, que faziam pequenos movimentos, né? E Kardec era extremamente cético. Tudo começou na França com isso aí. Ele falou, o dia que me provaram que uma mesa tem cérebro, né? Entendeu? Eu acredito nisso. E ele foi participando das reuniões, é claro, né, gente? Tem pessoas bem intencionadas e outras não. Às vezes esse fenômeno de espetacularização, ele é necessário para despertar a curiosidade, para você se debruçar sobre ele com respeito em busca do conhecimento. Que foi o que eles fizeram.
Olha o que Kardec falou. Eu não acredito até que me provarem o contrário, que a mesa faz isso. Né? Até depois ele chegar, né? Anos de contato com isso aqui. Veja bem, de 55 até o final da vida dele, ele está vivendo isso aí. Incansável. Kardec desencarna recebendo um pacote da Revista Espírita na casa dele. Né? Então, assim, são exemplos que a gente tem dizendo, olha, para ser cristão é esforço. Por isso que muita gente, ó, né? Todo mundo quer só facilidade. Não é facilidade, é esforço, é dor. Sim? Ele desencarnou de quê? Ele teve, parece-me que é um aneurisma. Tá? Ele era novo, né? Ele era novo. Mas é porque até a espiritualidade tinha advertido ele, que ele vinha num ritmo muito desenfreado. Mas imagina, ele não parava. E ele está no processo, veja bem, muita gente não dá valor a isso. Hoje em dia já está até mudando, né? Que a gente fala de saúde mental. Imagina, o que nos passava na mente do Kardec? Isso, ele ainda respondia cartas, ele ainda dava conselhos, participava das reuniões que ele tinha, fora os conselhos de revista espírita, mais edição do livro. Ou seja, para fazer o livro dos espíritos, a gente imagina o que é isso. Né? Ele participa, anotações, você espalha aquele monte de anotações, você fala, agora como é que eu ordeno isso? Foi o que ele teve que fazer. Ainda trabalhar para sobreviver. Ainda trabalhar para sobreviver, exatamente. Então não acha que de repente ganhava isso, não. Nada disso. Né? Inclusive ele enfrentou sérios problemas, que eles falavam que ele estava ganhando dinheiro com a doutrina espírita. E não era verdade. Né? A gente sabe que não é verdade, porque ele ainda colocava ali. Né? Mas é importante como testemunho do que é. Foi colocada a idoneidade dele em xeque. Aquele professor conhecido, agora assinando os livros com o pseudônimo de Allan Kardec, o que aconteceu com ele? Né? Muito parecido, Eco com Eurípides. Bom, e para ele o que é importante? Essa questão da experimentação, de comprovar as coisas, de verificar pelos fatos. Olha o que ele fala aqui, olha. Vi, observei, observar é diferente de ver. Ver você vê sem, quando você fala observar, você está focando. Opa, só ver o que é aquilo ali, detalhe, por que surge, né? Estudei os fatos, coordenei-os e deduzi as consequências. É isso que ele fez ao organizar toda essa formação dos espíritos no Livro dos Espíritos e nas outras obras da codificação. Né? Olha o que ele fala. Eu pego o fato, o acontecimento, aquilo que não tem argumento contra, existe. Né? Eu pego, por que isso existe? Aí eu vou desbravando isso aqui. Tem que ter uma causa por causa disso. Né? Qual que é a causa, o sentido da causa, e aí vai. O resultado desse processo de pesquisa dele é o que ele chamou de uma ciência positiva. Ciência positiva, gente, naquela época, é aquela ciência que é referendada pelos fatos. Tá? Basicamente isso. Tanto é que tem uma linha na história, que a gente chama de história positivista, que é a história que ensinava uns tempos lá atrás para a gente lá, que era data tal aconteceu isso, data tal aconteceu isso, data tal aconteceu isso. Ou seja, está só positivando o fato que está ali. Não está explicando o porquê do fato. Ok? Mas aqui no caso dele é positiva porque ele apresenta o fato, mas ele quer entender as causas, ele traz explicações. Ok? E essa ciência positiva permite a ele, então, entender que existe o mundo físico e o mundo espiritual, que há relações entre eles, que essas relações estão regidas por leis divinas e elas têm um propósito para acontecer. Né? Em poucas palavras, seria isso. Bom, a primeira edição do Livro dos Espíritos, que é essa que já vai aparecer aqui, que eu falei com vocês, ela é um pouquinho diferente, ela só trazia 501 itens. E ela é diferente também na forma como ela foi diagramada. Ela traz colunas, assim, igual no jornalzinho. O Kardec faz a pergunta aqui, responde aqui, os espíritos respondem aqui, e do lado de cá tem um comentário dele. Nas edições agora, o que eles fazem? Eles pegam essa parte aqui, pergunta para os espíritos, resposta dos espíritos, e o comentário que estava aqui do lado, eles jogam aqui embaixo. Essa vai ser a mudança. Traz o Prolegômenos e só tinha 3 capítulos. A primeira edição só fala doutrina espírita, leis morais, esperanças e consolações. Traz um epílogo, algumas notas, em detalhe. 501 itens, são todos comentados por Kardec. Tá? E esse livro aqui, ele, mais tarde, né, ele vai sofrer mudanças para chegar nessa aqui que a gente quer. Ó. Essa é a 12ª edição. Faça Guto, mas por que mudou? Uma das coisas fundamentais da doutrina espírita chama lei de evolução, lei de progresso. Isso se aplica à própria doutrina. 1857 era uma realidade, Kardec continuou trabalhando, continuou?
pesquisando e tudo mais. É óbvio que anos depois ele tem mais informação. E isso vai se desdobrar aqui. Então, mais tarde ele vai ter, nessa configuração atual, 1019 perguntas. E aí aparece dividido em 4 livros. Tem gente que chama de 4 partes, como se fosse 4 livros dentro de um. Traz doutrina espírita, leis morais, esperanças e consolações, né? Essa aqui é 3, né? O atual é que são 4. Vou passar nele aqui. Ó. O atual é esse aqui. As primeiras edições do Livro dos Espíritos, que tinha só 500 e poucas, ficou conhecido aqui no Brasil como Kardecão. Kardecão. Parecia um Kardecão. Não, e veja bem, quem for ler essas lá, gente, vocês vão ver que algumas daquelas 501 itens, eles vão se desdobrar em outros que estão lá. Kardec vai achar melhor reorganizar algumas coisas que ali estão e outros valores serão acrescentados, né? Então, essa edição que está chegando para a gente agora, que é a mais oficial, ela traz o Prolegômenos, que é uma parte assinada por vários espíritos. Aquele slide que eu mostrei para vocês, aquela frase foi ditada espiritualmente, ok? Traz, dessa vez, 4 capítulos, né? E eu voltei nele. Essa aqui, ó, 4 livros que tem informações de espíritos diversos, comentários do Kardec. Uma conclusão, essa é diferente, assinada por Santo Agostinho. Então, na época da primeira edição, ela não tinha. Ela apareceu depois, já com a doutrina em pleno andamento, tá? E 1019 itens. Beleza, os 4 capítulos que ela traz aí, vamos ver. Deus. Por que é um livro básico, gente? Olha, presta atenção nos temas que ele vai trazer para a gente, visando a nossa transformação moral. Deus, elementos gerais do universo, ó, está nos situando. Criador, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Universo. Criação. Como que se processa a criação? Princípio vital. Esses 4 capítulos que formam uma parte do Livro dos Espíritos, mais tarde, acrescido de outras informações, vão dar origem a uma outra obra da codificação, que é chamada A Gênese, que fala sobre a origem das coisas. Então preste atenção, o próprio Livro dos Espíritos já dita caminhos para os quais a doutrina vai se aprofundando, ok? O segundo livro, bastante denso, como não poderia deixar de ser, porque fala do mundo espiritual dos espíritos. Olha os temas que estão lá. Espírito, encarnação dos espíritos, retorno da vida corporal à vida espiritual, pluralidade das existências, considerações sobre a pluralidade das existências, vida espiritual, retorno à vida corporal, emancipação da alma, intervenção dos espíritos no mundo carnal, intervenção dos espíritos na natureza, missões dos espíritos e os 3 reinos. Esse livro aqui, que está aqui dentro, mais tarde vai se desdobrar no livro dos médiuns, ok? Exatamente das questões do mundo espiritual aqui. Bom, o terceiro livro, que é o maior deles, trata das leis morais, tá? Maior em quantidade de capítulos e em quantidade de itens. Esse aqui vai dar origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente vê dentro da codificação também apontando os caminhos. Ó, aparece lá, lei divina natural, lei de adoração, trabalho, reprodução, né? Lei de destruição, progresso, liberdade, está tudo lá, esmiuçadinho, beleza? E o 4º livro, 3 capítulos apenas, ao longo de 99 itens, penas e gozos terrenos e penas e gozos futuros. Ó, aqui e lá, na hora que a gente voltar. Como é que a gente resolve essas questões? Vai dar obra, o céu e o inferno vai sair daí, alguns anos depois. Tá? Porque, como eu disse, muita informação chega, muita informação não foi possível a colocar no Livro dos Espíritos. Com 1019 já não comporta mais, senão você vai ficar atualizando. Você faz outras obras sobre outros temas. Obviamente, se Kardec continuasse entre a gente, muito provavelmente poderiam aparecer outros livros aí. Tá? Bom, quais são as sementes da transformação social que a doutrina traz para a gente? Isso aqui vai ser mais rapidinho, porque a gente vai fazer uma associação do visual ali com a informação que a gente traz. Primeiro, Espiritismo não é uma teoria abstrata que só se dirige aos sábios.
Por quê? Ele é uma doutrina que fala diretamente ao coração das pessoas. E para falar o coração, é a linguagem que todo mundo tem acesso a ela. Ok? Não precisa de diploma. Segundo, ele é uma doutrina moral que fortalece os sentimentos religiosos. Veja bem, doutrina moral, ela traz valores que fortalecem o sentimento religioso nas pessoas e que se aplica a todas as religiões. Tá? Esse é o caráter muito legal da doutrina espírita. Ela é acolhedora. Vinde a mim. É como se fosse seguindo o exemplo de Jesus, né? Vinde a mim, todos os vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque veio dele, né? Veio de Jesus diretamente, né? Isso por quê? Olha lá, chama para si homens, pessoas, mulheres, todas as crenças. O que o Espiritismo quer? Unir todos sob a bandeira da caridade e da fraternidade. Tá? Habituando-os a se olharem como irmãos. Né? A humanidade se perde quando ela exatamente se distancia desse foco aí. É uma doutrina puramente moral que deixa a cada um inteira liberdade de suas crenças. Escuta, o pessoal de outra religião pode vir na casa espírita? Deve. Não tem nada contra a presença dela aqui. Primeiro porque ela é meu irmão. Uma casa espírita se intitula fraterna. Seria uma contradição ela fechar as portas. Não é pensar diferente de mim que me faz negar ao outro um direito que lhe assiste, que também te dá acesso a esse conhecimento. Né? Então, olha lá. Oi. Só interessante em cima disso que a gente tem que considerar também que Kardec tomou um cuidado muito grande e trouxe, e depois Bezerra de Menezes, etc., aqui no Brasil, a pureza doutrinária. Não trazer cavaco de outras religiões para dentro da nossa. Exato. Isso acontece muito. A gente tem que ter esse cuidado, sim, porque é óbvio, a gente se predispõe a um trabalho sério. Se ele é sério, ele tem que ser organizado, tem que ser respeitoso. Né? E, obviamente, tem limites. Não é as pessoas podem fazer o que elas quiserem. Não é isso. Né? É um espaço de convivência e prática cristã. Sobretudo, né? Nesse sentido, que igual a gente está reforçando aqui. Com o intuito de nos fazer pessoas melhores. Né? Então, independente, há um gesto, um cerimonial que é feito em tal lugar, não se trata de trazer isso para a casa espírita, porque não é essa a questão. Até mesmo que quando você faz, você está, de certa forma, obrigando os outros a aceitarem aquela coisa que você está fazendo. E não é assim. Né? Então, o que nos pede é o foco realmente na nossa transformação interior, na nossa conversão em pessoas de bem, solidárias, fraternas, compreensivas, amorosas, né? Indulgentes. Né? Então, oi. A Umbanda, então, Candomblé, esses outros lados da espiritualidade, se encaixa nessa doutrina puramente moral? Se encaixa, da maneira deles. Entendeu? Cada um tem sua maneira, o caminho. Não. É uma outra. São filosofias espiritualistas, tá? A diferença fundamental é que para a doutrina espírita, ela é uma filosofia espiritualista, mas ela estabelece em que ponto ela é. Não está falando que ela é melhor nem pior do que as outras, não. Eu falo, ó, é uma doutrina espiritualista que tem como foco Jesus, que tem como foco a benevolência entre as pessoas, que não tem práticas ritualizadas, tá? A transformação é interior, tá? É nesse sentido, tá? Por isso que tem não tem hierarquia, né? Hoje eu estou falando aqui, mas tem hora que eu estou sentado. Eu também sou aprendiz de tantos outros, né? Não tem dogmas. O dogma que o dogma que aparece aqui não é no sentido dogma de coisa que não pode ser submetida à razão. Mesmo porque seria um contrassenso. Kardec fala que a gente tem que submeter tudo à razão, né? Não é aquela verdade inquestionável. As coisas são questionáveis. E a gente tem que lidar com essa responsabilidade que nos cabe. Ele salientar que a mediunidade não é atributo da doutrina espírita. Claro! Ela está lá presente na Umbanda, ela está presente na igreja evangélica lá, no catolicismo e em outras denominações do islamismo, apesar de, às vezes, a pessoa não sabe nem que aquilo ali é a mediunidade, né? Mas cada um vai
vai se encontrar num caminho que está de acordo com o entendimento dele, né, o esforço, o mérito ali. Pois não. Quando ele foi estudar o fenômeno das mesas girantes, né, e que houve a comunicação, como que eu vou dizer? O estudo dele se manteve apenas em hipóteses formuladas do que ele via, ou teve alguma coisa assim que pode dizer que é uma prova além do que ele viu e anotou? Um experimento que se pode provar mesmo se outra pessoa contestasse, uma pessoa que não tivesse no momento. Sua pergunta é muito boa, porque ela diz respeito até uma preocupação que a gente tem que ter hoje também, tá? É claro que o Kardec ele tinha essa preocupação. Pelos biógrafos dele, não tem dados relevantes acerca disso. O fato extraordinário que gerou isso. O que eles falam é que ele era muito meticuloso, então aconteceu alguma coisa, ele que tratava de averiguar, tá? E como que ele fazia isso? No caso do conhecimento mesmo, verdadeiro, ele remetia a pergunta para vários espíritos. Vários médios diferentes. Para ele chegar no ponto que ele queria. Tá? De ver de que forma era convergente ou não, se procedia ou não. Porque é aí que ele fazia a seleção. Agora, o fato extraordinário em si, tal como esse do Eurípides, eu particularmente desconheço. Tá? Não quer dizer que não tenha havido. Não foi coberto aí pelos biógrafos dele. O fato é que ele era extremamente cético, cético mesmo. E ele participou das reuniões como um cético, mas um intelectual cético e respeitoso. Porque nos tempos atuais também há alguns de nós que são céticos e não agem com respeito. Entendeu? Ao outro. Então o que eu posso te dizer no momento é esse, tá? Que foge assim, ao meu conhecimento a existência desse dado mais contundente. Posteriormente vai acontecer isso com ele, tá? Mas aí já é questões diretas dele, depois que ele já superou essa primeira fase, que a espiritualidade já se manifesta com ele, fala coisas sobre o passado dele. Por exemplo, tem um fato interessante sobre o Livro dos Espíritos, quando ele estava corrigindo, já vou lá, posso responder ela aqui? Quando ele estava mexendo na redação do Livro dos Espíritos, tinha uma parte que estava muito agarrado. Aí ele escreveu uma vez, duas, e na hora que ele estava escrevendo, ele escutou uns batidos lá de fora. Isso ele fala mesmo, aconteceu com ele esse fato. Aí ele foi lá, abriu a porta, olhou, nada. Voltava a fazer o que estava. Voltou ali, deu mais uma mexida, jogou o rascunho que ele não tinha gostado fora. Pum! O que ele faz? Na reunião seguinte, para saciar a curiosidade dele, ele pergunta à espiritualidade, aqui, teve umas batidas lá em casa, na hora que eu estava mexendo com isso, por um acaso isso aí é intencional alguma coisa? A espiritualidade era intencional. Eu queria te chamar a atenção sobre aquela parte que você estava escrevendo. Tem um erro nela, você é um cara inteligente, não pode deixar passar batido isso. Ele falou, mas eu refiz. Reveja, vai lá na linha tal, que você vai achar o erro. Esse é um fato que ele relata, assim, veio direto por ele, que fala assim, nossa, como é que eu estou sendo assistido pela espiritualidade? Né? E isso é para cada um de nós, quando a gente tem um conselho para dar para alguém, uma opinião que nos pedem, se a gente estiver sintonizado com a coisa, o aviso vem. Se não é aquilo, algo distrai a gente, tira a gente da ideia, na hora que você volta, já perdeu. Perdeu mesmo. Né? Às vezes é o anjo da guarda que está falando, esquece essa coisa, parte para outro caminho.